Shalom, investidores! Tudo bem por aí? Você já se perguntou como começar a investir com pouco dinheiro? Por onde começar? Como? Investindo no quê? Hoje eu quero te trazer aqui uma estratégia simples e prática para a gente começar a investir e vamos falar sobre fundos imobiliários. Meu nome é Dirão Oliveira e esse aqui é o canal Rico em Propósito. Já deixa o seu like aí no vídeo para nos ajudar e se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. Bom, o que são os fundos imobiliários? A gente já falou aqui em outros vídeos. Se você não viu, eu vou deixar no final desse vídeo aqui um link que vai levar para um outro vídeo. Mas, basicamente, de forma resumida, fundo imobiliário é um fundo de investimento imobiliário, são os FIs, que a gente conhece aí na Bolsa de Valores, né? É uma forma de nós conseguirmos colocar o nosso dinheiro e investir com pouco dinheiro, a partir de R$ 10 você já consegue comprar um imóvel, ser participante, ser dono de uma pequena fração de um imóvel, seja ele um shopping, isso mesmo, seja ele um galpão logístico, seja ele um imóvel de renda urbana, seja um mercado, uma padaria, um posto de gasolina, um hospital, tudo mais. E também você pode investir em uma dívida. Existe um grupo, esse fundo, ele junta o dinheiro de muitas pessoas, somos nós, os cotistas, né, quem compra uma cota desse fundo, e ele pega esse dinheiro e ele investe na área do mundo dos imóveis, né, para financiar a construção de um imóvel, a compra de um imóvel. Então ele emite os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Então ele emitiu uma dívida. Por exemplo, um fundo vai emitir uma dívida aqui de R$ 1.000 para emprestar para alguém, e esse alguém vai construir um prédio, ou ele vai comprar um galpão, ou ele vai comprar a participação de um shopping. E como é igual os bancos fazem, que pagam juros, né, para quem tem dinheiro ali dentro, essa pessoa que está comprando ali esse CRI, né, ele vai estar pagando juros para o fundo. E o fundo vai fazer o quê? Vai dividir esses juros com nós, os cotistas, né, com as pessoas que investem nesse fundo. E da mesma maneira, os fundos que são de tijolo, que é um fundo de fato físico, né, um prédio físico, seja, como eu disse, né, shoppings ou galpões ou empresas e tudo mais, você é participante daquele imóvel, você é dono daquilo. Então, o aluguel que o inquilino paga para esse fundo, ele é dividido entre os cotistas. Então, investir em fundos imobiliários é uma forma de nós conseguirmos uma renda passiva que até então hoje é isenta de imposto de renda. Então, você coloca lá R$ 1.000 de investimento num fundo imobiliário, mensalmente você vai receber um valor aí de aluguel referente àquele fundo. Então, é um ótimo investimento. Vamos lá para a tela do meu computador aqui para a gente começar a desenhar de fato uma estratégia de investimento. Como eu estava te dizendo, aqui os fundos imobiliários, né, que é o que a gente vai focar hoje. Aqui eu já começo trazendo uma definição de uma carteira de investimentos. Se a gente fosse começar a investir, é bom. Claro, de novo, aqui não existe o ideal, você não precisa fazer isso aqui. E eu quero deixar bem claro que esses vídeos que eu gravo aqui não são recomendações de investimento, você não tem que investir no que eu vou mostrar aqui. Isso aqui só tem o intuito de ser um conteúdo didático, de trazer exemplos práticos e reais para que possa te inspirar em estudar e buscar conhecimento, tá bom? Então aqui a gente fez uma carteira, né, onde ela é dividida 60% em fundo de tijolo, que são os imóveis físicos, e 40% do dinheiro são em fundos de papel, que são os fundos que pegam aquelas dívidas, como te expliquei, e a gente recebe os juros da dívida, tá bom? Então, isso aqui já é o princípio de uma carteira de fundo imobiliário aí. Então, a gente pega um valor, a gente vai dividir 60% para tijolo e 40% para papel, beleza? Aqui tem até o gráfico mostrando. Lembrando que você pode fazer sua alteração. Se você quiser dividir aí, eu quero fazer 50 e 50. Você vê que o gráfico aqui até muda. Depois a gente pode até Aqui é bem simples, tá? São fórmulas de Excel. São números alteráveis, ó. Eu coloquei errado aqui. Mas vamos lá. Então, agora a gente vai descer um pouco mais. Quando eu olho somente para dentro do papel, e a gente vai fazer agora a segmentação. Os fundos de papel, como eu te falei, eles investem numa dívida, né? Eles vendem uma dívida ali, vamos colocar assim para explicar, né? E as pessoas que estão comprando aquela dívida para construir o imóvel, elas têm que pagar os juros. E como que é essa taxa de juros? Alguns fundos eles vão fazer o empréstimo com base no CDI. O que é o CDI? É aquela taxa de juros ali que é 0,1 abaixo da Selic, né? Que é a taxa de juros do país, que é definida pelo Banco Central. A gente já falou disso aqui no canal também.
E esse é o percentual. Então, por exemplo, eu te empresto R$ 1.000 e você vai me pagar com uma taxa de CDI mais 10%, por exemplo. O CDI hoje está em 15, você vai me pagar 15 mais 10, então você vai pagar 25% de juros. Ou a outra forma de investir, de pagar, é através do quê? Do IPCA, que é o índice da inflação do nosso país, certo? Então, outro tipo de dívida é o IPCA mais alguma coisa. Aquele empréstimo ele vai ser pago através do IPCA mais 2, mais 3, mais 4, mais 10, isso tudo é negociado e cada fundo tem a sua estratégia, cada fundo tem o seu jeito de trabalhar isso aqui e a gente só consegue ver isso aqui através dos relatórios gerenciais que os fundos emitem, né, ou são obrigatórios a emitir aí mensalmente. A gente lê aqueles relatórios, a gente vai começar a conhecer os fundos, mais para frente a gente vai falar disso, então fica atento aí. Mas aqui uma estratégia, a gente, né, colocou 50% em cada, 50% no CDI, 50% no IPCA, tá bom? Seguindo mais à frente, a gente vai para o segmento aqui de tijolo, olha só. Então, dentro dos tijolos, como eu te disse, existem vários tipos, né? Aqui eu selecionei alguns, lembrando que isso aqui você pode selecionar os seus. Eu escolhi aqui logística, que são aí um setor muito resiliente, né? Hoje em dia aí você vê a Amazon, Mercado Livre, a onda de entregas, né? De compras de produtos online, então tudo está armazenado em estoques cada vez mais próximos dos grandes centros, né? Para as compras chegarem cada vez mais rápido na sua casa, né? Um dia você comprou ali no aplicativo e pum, no outro dia já está chegando na sua casa. Então essas mercadorias, né? Até mesmo aquelas vindas de fora do país, né? Vindas da China e muito mais, elas estão ali alocadas em algum lugar, então o logístico ele é um segmento, né, é um setor muito resiliente, principalmente porque também as empresas normalmente elas fazem contratos muito longos, então ela aluga um galpão ali, não é para 1 ano, 2 anos, não, ela pensa ali em guardar aquele estoque ali, ela vai ficar 10, 15, 20 anos, então são contratos longos, que se por acaso aquela pessoa for romper aquele contrato, ela tem que pagar uma multa, então assim, o seu dinheiro ele acaba tendo uma tranquilidade maior olhando para esse segmento de logístico. Outro segmento que eu coloquei aqui é terra agrícola. A gente vai falar um pouquinho desse fundo. Não é investir diretamente no agronegócio. Existem fundos aí que vão pegar esses papéis, principalmente de papéis, né, fundo de papel aí de dívida, e vão investir no agro. Vão lá prestar dinheiro para o cara fazer uma plantação, para ele fazer ali uma, algum tipo de situação no agro, né, diretamente. Esse fundo que eu coloquei aqui, terra agrícola, não, ele é um fundo de tijolo que ele possui as terras agrícolas, ou seja, ele possui a fazenda ali, ele possui um terreno onde ele aluga para a pessoa plantar, para a pessoa assumir os riscos dela. Mas o que ele tem mesmo é a fazenda, então ele é um fundo de tijolo. Se o cara lá, por algum motivo, né, plantou e deu alguma coisa errada, a gente não está tão diretamente ligado ao agro em si, mas sim na terra, né? O cara tem que pagar o aluguel daquela terra, se ele não conseguir sair, a gente coloca outro inquilino, assim como os galpões logísticos. Então não é diretamente no agro, mas são em terras agrícolas, são em fazendas, beleza? O terceiro segmento que eu coloquei aqui são shopping centers, esse sim, varejo, né? A gente vê aí Brasil afora, não sei se na sua cidade. Comenta aqui no comentário como que são os shoppings aí na sua região. Por aqui, qualquer dia que você for, o shopping tá lotado, tá cheio de gente no shopping, sempre o pessoal ali com sacola comprando, então é um segmento aí também muito resiliente. É claro que, né, pandemia, a gente viveu lá em 2020, os shoppings fecharam e a gente teve ali alguns problemas, mas isso, né, quase todos os setores ali, via de regra, passaram por tipo de problema porque a gente estava falando de uma pandemia global, né? Mas em cenários normais, apesar até mesmo quando a economia está um pouco mais difícil, o país está com juros altos, como é o caso agora, a gente ainda vê o shopping cheio porque o shopping acaba sendo um lugar de entretenimento, né, de passeio, a pessoa não vai só para comprar, ela vai para comer, se alimentar, né? Ela vai ali para se divertir, ela vai para um cinema, ela vai para um teatro, ela vai para um show. Hoje em dia os shoppings todos têm atrações ali em seus estabelecimentos, né? Além do fluxo de veículos, que também é uma renda, propaganda e tudo mais. Então, é um fundo aí que a gente coloca aqui, né, um segmento que a gente coloca para investir. E o último aqui eu coloquei como híbrido, né? Alguns fundos eles acabam atuando em mais de um segmento. Então, por exemplo, ele tem alguns imóveis logísticos, por exemplo, mas também tem alguns imóveis de renda urbana. Então, ele acaba sendo híbrido, porque ele tem mais de um segmento. Então, a gente consegue escolher algum fundo aí também que meio que ataca para mais de um lado, né? Tentando diminuir um pouco os riscos, né? Tem aí rendas urbanas, tem lajes corporativas, né? Que está sofrendo um pouco aí depois da pandemia, home office, né? A gente vê muitas empresas migrando aí o modelo de negócio, então as lajes corporativas, né, estão diminuindo um pouco. Mas temos a renda urbana, né? Apesar de ser varejo, aí tem postos de combustíveis, comércio no geral, supermercados e tudo mais. Então são
segmentos também que vale a pena dar uma olhada, tá bom? Da onde que vem isso aqui, né? Eu já mostrei aqui um vídeo, de novo, eu vou deixar ele, no final desse vídeo eu vou deixar o link, onde eu falo sobre os fundos imobiliários e como você consegue acessar a internet e pegar todos os fundos que tem, são mais de 500, lá no site tem dois sites, né, que eu mostrei, tem o Fundamentos e tem o Funds Explorer, e aí você consegue baixar ele para um Excel e vai vir uma base mais ou menos assim, ó, cheia de fundo imobiliário, ó, com todos os dados que tá até aqui. E aqui um pouquinho do que eu tratei, né? Eu fui trabalhando essa base. Você vai ver que aqui alguns, por exemplo, vem sem classificação, ou vem como outros, ou vem como híbridos, mas não exemplifica qual é o segmento de fato. Você tem que dar uma tratada nisso. Alguns tem que olhar um a um mesmo, entrar no site lá e digitar no Google mesmo o nome do fundo imobiliário. Você dá uma lida para você saber do que se trata aquele fundo, né, para você conseguir ter uma classificação melhor feita aqui, tá bom? E aqui são alguns filtros que a gente já faz para limpar, né? Por exemplo, a gente não quer nenhum tipo de fundo que a liquidez. O que é a liquidez? É o quanto de dinheiro entra e sai daquele fundo ali na compra dele, do papel. Por exemplo, você tem aqui um celular. O celular ele vale quanto? Ele vale R$ 2.000. Só que quanto tempo você vai conseguir vender o celular? Talvez você vai ficar uma semana, um mês, 2 meses tentando vender aquele celular até que alguém te pague. Então a liquidez, o tempo que você consegue pegar o dinheiro, ela é muito baixa. Então a gente não quer isso no fundo imobiliário. A gente não quer um fundo que negocia ali diariamente pouco. Se você quer comprar, você quer vender, não tem ninguém, nenhuma outra pessoa, né, negociando aquele fundo. Então a gente tira aqui o que tem liquidez baixa, né, abaixo de R$ 500.000 por dia, a gente já tira da lista. A gente pega aqui também fundo, o preço aqui sobre o valor patrimonial, né, o PVP, fundo que está muito barato, muito descontado, abaixo ali de 0,8, a gente tira. Por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo do celular aqui. Você tem um celular e aí aquele celular ele vale R$ 2.000. Você comprou o celular ali novo e aí de repente eu vou te vender ele aqui por R$ 1. Parece muito bom, né? Muito barato, R$ 1 o celular. Mas você vai ver o celular não está funcionando mais, ele já não acessa a internet, ele não tem como colocar um chip nele, não dá para você ligar para ninguém, nem receber nenhum tipo de ligação. A única coisa que dá para você fazer com o celular é usar ele para jogar o jogo da cobrinha. Vale a pena você pagar R$ 1 nesse celular? Então, tem muito desconto, tem algum tipo de problema. Então, a gente sempre avalia isso também para não cair em nenhum tipo de armadilha, tá bom? Então, a gente também filtra e tira isso aqui. A gente vai tirando ali as maçãs podres, né? A gente está fazendo uma seleção básica. A gente pega aqui também o dividend yield, né? O quanto aquele fundo ele está pagando. A gente vai fazer alguns filtros aqui também e selecionar. Então a gente tira lá de 500 fundos, a gente vem aqui para uma seleção a mínima aqui de 60. Depois dentro disso aqui a gente vai por segmento, né? Então eu vou escolher aqui, eu quero olhar só logística, que foi o que a gente escolheu ali na nossa estratégia, né? Então olha só, para logística já caiu aqui para 9 fundos. Aqui já ficou mais fácil, né? Entre os 9, talvez eu escolher 1, 2, 3 melhores. Aí aqui a gente vai para a parte de ler o relatório, conhecer um pouco melhor o fundo, quais são os galpões que ele tem, aonde que ele está inserido, se os prédios dele é ali no centro de São Paulo, um galpão ali do Mercado Livre, ou é um prédio lá muito longe, a 300 quilômetros da cidade mais próxima. Então a gente tem que olhar isso também para saber a qualidade dos imóveis, para saber onde a gente vai estar colocando o nosso dinheiro, tá bom? E aí, voltando aqui para a nossa definição, eu trago uns exemplos práticos. Então vamos supor aqui que a gente vai começar investindo aqui R$ 300. Vamos colocar R$ 1.000 aqui para ficar mais fácil o exemplo. R$ 1.000 a gente vai fazer o investimento, certo? Deixa eu trazer mais para cá aqui a câmera. Pronto. R$ 1.000 aqui em cima a gente vai estar investindo. Então o que a gente definiu lá atrás, né? Que ia ser 40% em papel. Então aqui o Excel já até fez o cálculo, né? São R$ 400 no papel. 60% é no tijolo. Então vão ser R$ 600 em tijolo, certo? Se eu for, eu não tenho R$ 1.000, então vou investir 200. Você vai ver aqui que a própria planilha vai corrigir. Então eu vou colocar R$ 80 no papel e 120 no tijolo, tá bom? R$ 100, mesma coisa. Tá bom? Eu vou deixar o 1.000 aqui, porque é mais fácil para arredondar o cálculo, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo que é o mínimo. Vamos colocar assim, né? Dada essa estratégia que a gente definiu, o que é o mínimo? Lembra que a gente definiu ali dentro do papel, olha aqui, tá até marcado aqui de roxo, de cor diferente. Dentro do papel, ter 50% de CDI e 50% de IPCA, então qual que é o mínimo? É um de cada, né? Porque não tem como, se eu escolher só um fundo de papel, a não ser que, né, aquele fundo ele seja híbrido, ele tenha 50% de IPCA, 50% de CDI, seria viável também. Mas não é bom a gente ficar só com um. Se aquele fundo tiver um problema, você tem um risco muito maior. Vamos supor que você tem R$ 1.000 para investir.
e você pega esses R$ 1.000 e você coloca em um fundo só. Aquele fundo deu problema, o seu R$ 1.000 está comprometido, certo? Agora, se você tem R$ 1.000, você divide em dois fundos. Então, você tem 500 em um, 500 em outro. Um deles deu problema, você teve problema somente em metade, o outro ali está tudo bem, então você não perdeu tanto. Agora vamos pensar aí, você tem os mesmos R$ 1.000 e você coloca em 10 fundos, R$ 100 em cada um. Se um deu problema, é somente 10% ali do seu dinheiro, somente R$ 100 que deu algum tipo de problema. Os outros 9, os outros 90% ali, eles estão tranquilos. Então é importante a gente conseguir aumentar um pouco aí a quantidade, né? Para diversificar os fundos, para minimizar os riscos. Claro que também tem um limite, não adianta eu sair, vou colocar R$ 1.000 e vou colocar em 1.000 fundos, R$ 1 em cada um. Que aí você não diversificou. Aí você já está, né, avacalhando tudo, jogando seu dinheiro fora aí, apostando, sei lá qual que é o nome, pulverizando, né? O pessoal aí do ramo das finanças usa muito isso. Você pulverizou aquilo, você não diversificou, então também é ruim. Então é bom ter um número ideal ali entre mais ou menos 7 e 12 fundos, né? 8 e 15 fundos no máximo, tá bom? Até para você conseguir acompanhar isso, né? Pelo menos aí uma vez no mês você abriu o relatório, não pega um final de semana ali, dá uma lida no relatório, coisa de 10, 15 minutos, vê como é que está o comportamento daquele fundo. Afinal de contas é o nosso dinheiro, né? Então é importante a gente acompanhar. Beleza? Continuando aqui então, andando no mínimo. Eu teria aqui um de cada um, né? Um fundo logístico, um de shopping, um de terra e um de híbrido, trabalhando dentro do mínimo. E o que diferencia aqui é o percentual. Lembra que a gente falou que 60% seria logística? Então, eu colocaria mais dinheiro nesse fundo de logística. Então, ele aqui vai ter R$ 360, o de shopping 90, a terra agrícola também 90 e o híbrido 60. Beleza? Aí, isso aqui só para entender, você pode definir o seu, quantos você vai ter, quantos fundos você vai ter, de quais segmentos você vai ter. Aqui eu trouxe um exemplo já um pouco melhor, um pouco diversificado, um pouco do que a gente vai fazer aqui, né? Vou fazer aqui mensalmente essa carteira aqui do canal, onde a gente vai investir na prática aqui um pouco e a gente vai acompanhando mês a mês a evolução dela, tá bom? Aqui eu fiz uma definição aqui mais superficial nesse primeiro momento. Então a gente colocou 4 fundos de papel, sendo 2 CDIs e 2 IPCAs, tá bom? Então a divisão aqui já ficou, ó, 100% aqui do papel, né? 25% em cada, dentro dos 40 lá, lembra? Então vai dar R$ 100 para cada um fundo aqui, que deu 400. Quando a gente quebra para o tijolo, a gente colocou, ó, 4 fundos de logística, dividindo aqui 15 para cada um, então, né? Para não ficar tudo concentrado em um só. E a gente colocou 2 fundos de shopping, olha só. Então divide aqui também o risco. Terra agrícola a gente manteve um e o híbrido manteve um. Totalizando aqui, ó, 12 fundos. Lembra que eu falei o ideal ali? Mais ou menos entre 8 a 15. A gente vai trabalhar com esses 12 aqui, com esses percentuais, né? E aqui o exemplo lá do mesmo R$ 1.000, né? Que está fazendo o cálculo aqui. Se eu falar, eu quero colocar R$ 2.000, ele vai fazer a divisão aqui do mesmo jeito. E R$ 300, a mesma coisa aqui, tá bom? Lembrando que a gente vai investir aqui, a gente vai começar esse quadro hoje, né? Essa aqui é a estratégia de definição de fundos, depois a gente vai fazer uma para ações e depois uma para renda fixa. E a gente vai começar investindo com pouco, aí, com R$ 300 por mês, que é mais ou menos ali 10% da média do salário aí, né, do brasileiro, né? Você pesquisar no Google e ver, né? O salário mínimo está na casa do 1.500 e pouco, mas a média do brasileiro hoje é na casa de 2.800 a R$ 3.000, a média do salário do brasileiro, tá bom? Então a gente está pegando 10% desse valor aí, que é R$ 300, para começar a investir. Então a gente vai fazer aquela divisão, pega o seu salário 100%, 10% é do senhor, você entrega o seu dízimo, devolve o seu dízimo para o senhor, dos outros 10% a gente vai começar a investir e os 80% que sobrou aí é para você se organizar, né, pagar suas despesas aí, seus gastos e tudo mais, tá bom? Lembrando que é bom a gente construir uma reserva de emergência, tá? Ter um dinheiro ali guardado caso aconteça algum imprevisto, caso, né, o seu trabalho aconteça algum problema, se você for empreendedor aí, sua empresa tiver algum problema, é bom a gente ter uma reserva de emergência, óbvio, mas como a gente está começando aqui com pouco, com R$ 300, eu não vou te falar também, constrói uma reserva aí de R$ 20.000 para depois começar a investir, porque senão você vai ficar aqui meses tentando guardar ali sem ter esse entendimento, o tempo vai passando, daqui 2, 3 anos, aí você vai começar a investir, você já perdeu muito tempo, então vamos começar investindo com pouco, e a gente vai investindo e construindo a reserva ao mesmo tempo. Daqui a pouco a gente vai falar de renda fixa aqui, então a gente vai ir dividindo bem essa caixinha aí, para a gente ter uma melhor organização financeira, tá bom? E aí aqui para finalizar, eu trouxe aqui os aportes, né, do mês de julho,
que a gente já está um pouco atrasado, mas esse aqui, né, eu não consegui gravar o vídeo antes, mas eu deixei aqui registrado. A gente começou com R$300 e a gente colocou os R$300 só em fundo imobiliário. Então a gente fez a compra aqui, ó, dois fundos de logística e um de terra agrícola, tá bom? Então foram comprados 11 cotas do GGRC no valor de 9,81 e foram comprados 11 cotas também do GARI 11 no valor de 8,68, tá bom? Além de uma cota, aqui é um fundo um pouco mais caro, né, base 100, do RZTR11, que é o fundo aqui de terras agrícolas que eu comentei, valor de R$ 91,27, totalizando aqui R$ 294,66, tá bom? Sobraram então R$ 5 desses 300, né? E aqui eu já deixei até colocado aqui o provento, que é o que? O aluguelzinho lá, que a gente falou, né? Então a gente gastou ó, R$300, mas a gente já ganhou R$3,14, tá bom? Que é aqui esse provento que foi pago no mês de julho. Então, no mês de agosto, depois eu vou gravar outro vídeo, tá? A gente vai investir de novo mais 300 de investimento, mais os 5 ali que sobraram, mais o 3 do provento, a gente vai investir 308,48 e no próximo vídeo a gente fala mais sobre isso. Tá bom? Beleza? Lembrando então que se você quer saber mais sobre aquela planilha e se você quer saber na prática aí como comprar o seu fundo imobiliário, eu vou deixar aqui no link ou aqui, um dos dois lados aqui, o vídeo que explica, né, o vídeo falando assim, ó, comprei um shopping, comprei um fundo de shopping por R$100. Lá a gente pega essa planilha, eu ensino como baixar ela, como colocar no Excel, como colocar os filtros, como selecionar os melhores fundos ali para você começar. E eu também mostro na prática um videozinho ali de como investir pelo Nubank, bem fácil, bem simples. Você manda o seu dinheiro ali pro Nubank, você abre lá a parte de investimentos, tem que fazer análise de perfil, né? Também tem vídeo aqui no canal. E você vai e finaliza ali o seu investimento, beleza? Me segue aí, deixa seu comentário, curte esse vídeo para ajudar e daqui a pouco a gente vai ter mais vídeos como esse investindo com R$300. Beleza? Falou, Deus abençoe.